Olá, abençoado! Olá, abençoada! Você já me conhece, eu sou a professora Iris Lane, sou a professora de matemática do Sexto Tempo, que é uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. E quero te convidar para a revisão de hoje. Vamos aprender? Hoje nossa aula será diferente, será uma revisão. Juntos faremos a representação e resolução de questões sobre sistemas de equações do primeiro grau. Preste atenção para eliminar todas as dúvidas e arrasar na prova. Para nos ajudar, vamos começar com um quadro que traz a linguagem algébrica. Então temos aqui, o que é essa linguagem algébrica? Nada mais é do que a tradução do que a gente lê em português para a linguagem matemática. Algébrica por quê? Porque a gente vai utilizar letras para representar números desconhecidos, ok? Então quando a gente fala assim, um número qualquer, eu posso representar por X. Professora, posso usar outra letra? Posso usar a letra do meu nome? Pode, abençoado. Qualquer letra para representar um número desconhecido, a gente consegue utilizar. Mas assim, 95% das vezes, a gente está acostumado a associar ao X, ok? Mas você pode utilizar qualquer letra. Vamos lá então. E se eu precisar escrever a soma de dois números? Ok, você já tem o X ali que foi o primeiro número desconhecido. Se você quer representar a soma, você vai utilizar o sinal de adição e vai utilizar outra letra, que aqui eu escolhi o Y, ok? Então a soma de dois números será X mais Y. E a diferença entre dois números? E aí tem que lembra das aulas anteriores? Diferença significa subtração. Então como é que eu posso representar matematicamente a diferença entre dois números? X menos Y. E se eu precisar escrever o dobro de um número? Ok, dobro é 2 vezes um valor. Se o valor é desconhecido, esse valor é X. Então, o dobro de um número desconhecido, 2x. E o triplo, professora? O triplo de um número, 3x. E assim sucessivamente. O quádruplo, o quíntuplo, ok? Bora lá então. Próxima informação. A metade de um número. O que é calcular a metade? Qual é a metade de 10? Isso mesmo, 5. Qual é a metade de 20? Isso mesmo, 10. Então, todas as vezes você precisou realizar uma divisão por 2. Então, quando você precisar representar a metade de um número, você vai pegar esse número e dividir por 2. Então, fica assim, x sobre 2, ok? A terça parte de um número, professor, o que é essa parte? Toda vez que você for fazer uma representação e vier acompanhado dessa palavra parte, significa uma divisão. Você vai escrever isso através de uma fração. Então, a terça parte está associado a 3. Então, vai ficar x sobre 3. E a quarta parte? X sobre 4. E assim sucessivamente, ok? O sucessor de um número. O que é o sucessor? É aquele que vem após o número em questão. Qual o sucessor de 9? 10. Qual o sucessor de 100? 101. Então, percebam, toda vez que você vai precisar escrever o sucessor, você pega o número e soma mais 1. Então, o sucessor de um número desconhecido, x mais 1. E o antecessor, professora? O antecessor, x menos 1. Isso aqui, só para a gente lembrar um pouquinho, que a gente sabe que tem muito mais coisas envolvidas na linguagem algébrica, ok? Vamos então para a nossa primeira questão. A questão diz assim, a soma de um número x, ele já disse qual letra você precisa usar, com o dobro de um número y é menos 7. E a diferença entre o triplo desse número x e o número y é igual a 7. Sendo assim, qual sistema representa essa situação? Então, observem aí, nas alternativas, você tem ali, todas as incógnitas estão no primeiro membro, tá? Isso é importante a gente observar, porque às vezes a gente escreve a equação da forma correta e ela só está ajustada de uma forma diferente. Mas aí, tanto na A, B, C ou D, todas as incógnitas x e y estão no primeiro membro. Guarda essa informação. Vamos lá então, vamos para a primeira informação passada. A soma de um número x com o dobro de um número y. Vamos escrever isso aqui matematicamente, com linguagem algébrica. X mais o dobro de y, 2y. Então vai ficar assim, x mais 2y igual a menos 7. E aí a gente já tem nossa primeira equação. Tranquilinho, não é verdade? Vamos para a segunda informação. A diferença entre o triplo desse número. Opa, atenção, diferença. O que é a diferença? Isso mesmo, subtração. Entre o triplo desse número x. Como é que eu escrevo o triplo de x? 3x. E essa diferença entre 3x e quem? Entre o outro número y. E isso tudo é igual a 7. Então, bora escrever agora em linguagem matemática. 3x, que é o triplo, menos y, igual a 7. E com isso nós temos então o nosso sistema de equações do primeiro grau. Basta juntar a primeira equação com a segunda equação. Por que eles formam um sistema? Porque ambos estão trabalhando com as mesmas incógnitas, x e y. Vamos lá então ver qual é a alternativa correta. A alternativa correta é a letra A.
Vamos avançar para a segunda questão. Em uma biblioteca há 200 livros entre matemática e ciências. Não por coincidência minhas matérias favoritas quando eu estudava, ok? Será que é de vocês? Não sei. Sabe-se que há 20 livros a mais de matemática do que de ciências. Represente a situação descrita com o sistema de equações. Agora, bora analisar um pouquinho aqui essas alternativas. Percebam que nem toda equação aí está com as incógnitas todas no primeiro membro. Ó. Vamos olhar ali aquela primeira, da letra A. Nós temos m mais c igual a 200, e lá na segunda equação nós temos m igual a c menos 20. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque de repente a gente consegue encontrar a equação correta, mas ela está organizada de uma forma diferente, ok? Vamos então lá, vamos avançar. Vamos então para a nossa primeira informação, para que a gente consiga montar a nossa primeira equação. 200 livros entre matemática e ciências. Essas eram minhas matérias preferidas lá no ensino fundamental. Vamos lá então aqui, ó. Se eu tenho 200 livros entre matemática e ciências, significa que quando eu juntar a informação, a quantidade dos dois, eu vou ter isso igualado a 200. Então, vou representar a quantidade de livros de matemática aqui por M e a quantidade de livros de ciências por C. Então, matematicamente fica assim, ó, M mais C igual a 200. Mas olha só, de repente você pode ir lá nas alternativas e não encontrar nenhuma com essa M mais C igual a 200, com essa configuração. E aí você pode perceber que ele pode brincar com as posições. Se eu quiser isolar o M, eu vou passar o C para o outro lado e ele fica negativo. E fica assim, ó, M igual a menos C mais 200. Se eu quiser isolar a quantidade de livros de ciências, eu vou passar o M para o outro lado, para o segundo membro. E aí a configuração fica diferente. Fica C igual a 200 menos M. Qualquer uma das três formas é possível que esteja lá nas alternativas, ok? Você tem que ficar atento. Vamos para a nossa segunda equação. Ou melhor, para a nossa segunda informação que vai gerar a nossa segunda equação. 20 livros a mais de matemática do que de ciências. Então, como é que a gente vai escrever isso? Eu tenho os livros de matemática e esse número ele é igual aos livros de ciências, C, mais 20 livros. Então, vai ficar M igual a C mais 20. E eu posso também reorganizar, passando as incógnitas para o primeiro membro. Lembra que a gente já viu em aulas anteriores que quando a gente fala que alguma coisa está a mais do que outra, a gente faz a diferença? Então, olha só. Então, significa dizer que a diferença entre os livros de matemática e ciências é igual a 20. E aí, a gente tem duas possibilidades para a segunda equação. Agora, a gente vai observar qual é a que melhor se encaixa lá nas alternativas do sistema. E aí você vai verificar que se encaixa na letra D. 3. Em uma cantina, 2 coxinhas e um suco custam R$19. Uma coxinha e 2 sucos custam R$17. Se X é o preço da coxinha e Y o preço do suco, o sistema que modela a situação é... Então aqui, ó, novamente, observando as alternativas, a gente pode observar que todas as incógnitas estão no primeiro membro. Então a gente não precisa ficar se preocupando em reorganizar o posicionamento. Vamos lá então. Primeira informação, X é o preço da coxinha, Y é o preço do suco. Você não pode trocar essas informações. Abençoado, preste atenção nesse detalhe. Primeira informação, 2 coxinhas. Se uma coxinha é X, 2 coxinhas, 2X. Mais um suco, então esse 1 ele não precisa aparecer de forma evidente. Se você está vendo um Y ali, significa que tem um Y. Então vai ficar assim, ó, juntos isso custa R$19. Então 2x mais Y igual a 19. Próxima informação, uma coxinha e 2 sucos custam R$17. Então uma coxinha, X, 2 sucos, 2Y. Somando isso, isso é igual a 17. Agora a gente vai procurar. E aí, perceberam que a alternativa correta é a letra C? Muito bem. Quarta questão. Em um campeonato de futsal, se um time vence, marca 3 pontos. Se empata, marca 1 ponto. E se perde, não marca nenhum ponto. Admita que, nesse campeonato, o time A tenha participado de 16 jogos e perdido apenas 2 jogos. Se o time A, nesses jogos, obteve 24 pontos, então o número de jogos vencidos será 3, 5, 9 ou 11? Vamos verificar. Então vem comigo, ó. A primeira informação é a respeito dos pontos, que foram 24 no total. Como é que ele obtém esses pontos? Se ele vence, ganha 3. Se empata, ganha 1. E aí a gente vai chamar o número de vitórias de V e o número de empate de E, para poder organizar a primeira equação. Então ficou assim, ó. Ficou assim. São 3 pontos a cada vitória, então 3V. Se eu somar com a quantidade de empates, que foi o que aconteceu, que vale apenas 1 ponto, isso dá um total de 24, que foi o exemplo fornecido. Então a gente já tem a nossa primeira equação, 3V mais E igual a 24. Vamos agora ao número de jogos. Presta atenção, hein, abençoado? Foram 16 jogos no total, só que ele perdeu 2 vezes, ele sofreu 2 derrotas. Então a gente está relacionando lá na primeira equação a quantidade de vitórias
e a quantidade de empates. Então, aqui a gente precisa relacionar as mesmas duas incógnitas para poder a gente conseguir montar o sistema, ok? Então, eu vou somar o número de vitórias mais o número de empates. Quando eu somar o número de vitórias mais o número de empates, qual vai ser esse total? Quem respondeu 16 errou, porque eu preciso descontar as duas derrotas que não está envolvida na nossa equação, ok? Então, 16 menos as duas derrotas sofridas dá 14. Então, vai ficar assim a nossa segunda equação. V mais E igual a 14. E aí, a gente tem o quê? O nosso sistema. 3V mais E igual a 24, com a segunda equação. V mais E igual a 14. Como estava muito mamão com açúcar, estava muito tranquilinho, só a representação, eu resolvi trazer aqui para que vocês revisem o método de resolução, ok? Então, a gente vai utilizar aqui, ó, nessa questão, o método de substituição, porque lá não quer que você apenas represente o sistema, quer que você diga a quantidade de vitórias. Para isso, a gente vai precisar resolver, ok? Então, lembra que a gente estudou o método da adição e da substituição? Aqui a gente vai utilizar o método da substituição. Vamos lá, então. Então, ali está o nosso sistema. Se eu tenho 3V mais E igual a 24 e V mais E igual a 14, eu vou escolher uma das duas equações e vou isolar uma incógnita. O que eu peguei ali? Ó? Eu peguei a segunda equação, V mais E igual a 14, e resolvi isolar o E, que né, é o número do empate. Professora, posso isolar o V? Pode, isso aí vai ser irrelevante. Eu escolhi isolar a letra E. Quando eu isolo a letra E, o V vai passar para o outro lado, para o segundo membro, de forma negativa. Então, vai ficar assim, ó. E é igual a 14 menos V. E essa informação é importantíssima, porque essa relação de igualdade vai ser utilizada na outra equação, ok? Então, onde estiver E na outra equação, eu vou substituir por 14 menos V. Então, vamos lá. Primeira equação, 3V mais E igual a 24. Vou escrever normalmente, 3V mais... Na hora de escrever o E, eu não vou escrever o E, vou escrever 14 menos V. E continua a equação, igual a 24. Vou tirar ali aquele parêntese que não está interferindo nos sinais, né? O 14 vai continuar 14 positivo e o V vai continuar negativo. Aí fica assim, ó, 3V mais 14 menos V igual a 24. E agora eu vou aproximar as incógnitas, ok? Então, 3V menos V. O 14 que está lá no primeiro membro, vou passar para o segundo membro na operação inversa. Então, vai ficar assim, ó, 3V menos V igual a 24 menos 14. 3 tirando 1, ficam 2 vezes. 24 menos 14 dá 10. Agora tá facinho, né? Qual é o número que eu multiplico por 2 e dá 10? Isso mesmo, é o 5. Vamos fazer ele aparecer aí, ó. Então, V vai ser igual a 10 dividido por 2, porque o 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, a quantidade de vitórias é 5. Resposta correta, letra B. 5. Iris resolveu, em um final de semana, 18 exercícios de matemática a mais que Newton. Sabendo que o total de exercícios resolvidos por ambos foi 46, o número de exercícios que Newton resolveu é igual a... Será que foram 10, 14, 28 ou 32? Vamos então à resolução. O total de exercícios resolvidos por ambos foi 46. Então, a gente vai fazer assim, ó. Vamos chamar de I a quantidade da Iris e de N a quantidade do Newton. Então, se os dois juntos resolveram 46, I mais N igual a 46. Já encontramos a primeira equação. Vamos à segunda. Iris resolveu 18 exercícios de matemática a mais que Newton. Lembra que a gente já falou sobre isso ainda há pouco? Então, I é igual a N mais 18. E toda vez que a gente fala em resolver a mais, em calcular a mais, em encontrar um número a mais, significa que a diferença entre as incógnitas é igual a 18. Então, vai ficar I menos N igual a 18. Olha o nosso sistema aí aparecendo. I mais N igual a 46 e I menos N igual a 18. E aí agora, para a gente resolver, eu escolhi o método da adição, que consiste em quê? Em a gente somar as duas equações para eliminar uma das incógnitas. E nesse caso aí eu já tenho duas opostas, que no caso aí, ó, melhor, duas opostas não, eu já tenho incógnitas opostas, que no caso é a N, é a letra N. Então significa que quando eu somar, ela vai sumir. Vamos lá então. I mais I, 2I. N menos N vai ser cancelado, ok? Vai dar 0. 46 mais 18, 64. Então, 2i é igual a 64. E aí, o 2 que está multiplicando vai passar dividido. Então, i é 64 dividido por 2, que dá 32. Isso significa dizer que Iris resolveu 32 questões. Mas a pergunta é sobre o Newton. Então, vamos lá. Você pode pegar qualquer uma das duas equações e fazer a substituição do i por 32. A gente pegou ali, ó, a primeira. I mais N igual a 46. Mais I é 32, então vamos substituir. 32 mais N igual a 46. O 32 que está somando com N vai passar subtraindo, então fica assim, ó. N igual a 46 menos 32. E isso significa que N é igual a 14. Acertou quem falou a letra B.
Estão prontos para uma grande novidade? Ainda não? Então se acomoda aí, prepara a pipoca e o refrigerante, porque chegou a hora de conhecer quem brilhou nos simulados do sexto tempo. Esse momento especial foi criado para reconhecer e valorizar o esforço, a dedicação e o ótimo desempenho dos estudantes que se destacaram nessas avaliações. Vocês foram incríveis! Acompanhe aí os resultados! Fala, gente boa! Bom dia, boa tarde, tudo bom com você? Já sabe o que está acontecendo, né? Mais uma vez, saímos dos nossos estúdios e viemos aqui com uma galera gente boa prestigiar mais um aluno que arrebentou no simulado. Manda um recado, Micael. Sabe quem foi? Foi o Pedro, aqui no Alfredo Linhares. Quer saber como é que foi a nossa homenagem? Acompanha no vídeo. Vamos lá, acompanha! Então, gente boa, olha só com quem a gente está aqui. Com ele, o Pedrão, que arrebentou nesse simulado. Fala, Pedrão, tudo bem? Pedrão, me diz o seguinte, como foi essa tua preparação, meu irmão, para chegar nessa nota espetacular? Estudando bastante aqui em casa. Eu também gostaria de agradecer aos meus professores, principalmente matemática e português, porque por ajudar, a compreender mais os assuntos e conseguir gabaritar o simulado. E agora manda uma mensagem de motivação para os nossos estudantes. Estudem mais e talvez um dia vocês consigam até me superar. Então é isso, continuem estudando, se dedicando para obter conquistas ainda maiores, porque Pro Saeb eu vou! Abençoado, abençoada. Eu quero aproveitar para agradecer toda a atenção e dedicação de vocês nesse sexto tempo. Eu sei que não foi fácil, pois o corpo e a mente já estavam cansados. No fim de tarde fica tudo mais difícil, não é mesmo? Mas eu também sei que a recompensa será grande, muito maior do que vocês imaginam. Acreditem, estudar sempre valerá todo o esforço empregado. O conhecimento é libertador. Continuem estudando e descobrindo um mundo de possibilidades todo dia. A educação mudou a minha história e pode mudar a sua também. Tenha fé em Deus e se esforce para alcançar resultados positivos, não somente no Saeb, mas em tudo o que você se dispuser a fazer. Tudo posso naquele que me fortalece. Acredite nisso. Fique com Deus e não esqueça, estuda que a vida muda. Tchau, tchau!